Fala pessoal, tudo bem com vocês? Davi Lopes falando. Gente, aqui nosso segundo episódio do DRL Cast e eu tô trazendo aqui um convidado, um cara que eu gosto muito, um cara muito top. Hoje, nos dias atuais, ele é referência, para mim, ele é referência em segurança no trabalho, no tocante construção civil, trabalho em altura, ancoragem, certo? Ele, para mim, é um cara referência, um baita engenheiro de segurança no trabalho. Meu amigo Keverton Ramon. E aí, meu irmão? Seja bem-vindo aqui, cara. Prazer estar aqui com você. Seja muito bem-vindo aqui no nosso segundo episódio do DRL Cast. Alegria imensa ter você aqui com a gente. E quando a gente traz aqui o convidado, tem um brindezinho aqui, ó. Abra aí para veja aí, espero que você goste. Você tomar uma água, tomar um café aí. Mostra aí para a galera uma lembrança aí para você. Poxa, cara, aqui é qualidade, viu? Vai ficar realmente marcado aí esse evento. Sempre que eu olhar para essa caneca aqui, eu vou lembrar do dia que eu recebi esse convite extremamente especial. Então, primeiramente, bom dia a todos os ouvintes aqui que vão estar participando aqui desse podcast, tá? Sou o Keverton Alves, engenheiro de segurança do trabalho, atualmente num grupo Diagonal Engenharia. Nossa, e também com a minha própria empresa, a Cave Consultoria, tá? Fazendo um trabalho aí preventivo da segurança do trabalho. E quero agradecer profundamente aqui ao Dr. Davi pelo convite, né? Me sinto honrado, é uma honra, né? Já fiquei aqui todo envergonhado, que eles querem referência, que é isso, rapaz. Tô começando agora. Na verdade, eu aprendo muito seguindo e acompanhando aqui o perfil da DRL no Instagram, com as várias dicas. Eu fico ali todo dia ali acompanhando, sempre empolgado, porque sempre tem dica boa, tem dica do dia a dia, tem dica de ouro, que faz a gente parar, pensar, refletir, revisitar os nossos processos, por mais experiência que a gente tenha, mas a gente sempre vai lá, dá uma olhadinha de novo, rapaz, será que eu tô fazendo realmente certo? Ó, turma, olha essa dica aqui, que legal, né? Já compartilho ali com a minha equipe para realmente fazer a segurança acontecer, que a gente sabe que tem muitos e muitos detalhezinhos que se a gente não tá atento... Verdade, Kevin. Gente, e sempre que a gente vai iniciar, nós vamos falar aqui dos nossos patrocinadores, certo? O patrocinador de hoje aqui, a DRL Consultoria, certo? E aí nós somos, né, uma empresa sediada em Fortaleza. Estamos aí trabalhando esse ano, dia 31 de agosto, nós fazemos 9 anos de consultoria, certo? Para mim é uma data muito marcante, certo? Quem conhece aí no primeiro episódio eu contei um pouco da minha história. Então, assim, foram 9 anos aí de ralação. E com que a gente trabalha? Parte de meio ambiente, treinamentos, certo? A DRL Consultoria, hoje também nós trabalhamos muito a questão da consultoria em segurança no trabalho para a sua empresa. Aqui é um exemplo, se você puder voltar aqui, Isaac, ó. Aqui é um exemplo, aqui é um indicador. Nós fazemos nossa consultoria, nosso trabalho, vem aí, já dá um percentual de resultado de multas. E aqui é de uma empresa, certo? Nós trabalhamos, a empresa quando nós iniciamos, estava dando aqui esse valor final, quase R$41 mil em multas. Nós conseguimos trabalhar, conseguimos deixar no último mês lá zerado, não foi achado nenhum desvio, conseguimos sanar todas as não conformidades e deixar preparado para o mês que vem. Então precisou de uma proposta, precisou de uma reunião, chama, convida a gente lá que a gente senta e troca uma ideia e te oferecemos o melhor, beleza? Vamos aqui para o meu amigo Keverton Alves. Keverton, assim, pergunta que às vezes todo técnico faz. Como foi que você descobriu a segurança no trabalho? No meu caso, assim, toda vez eu falo assim, te dar aqui um pouco do meu exemplo. Eu tinha 23 anos de idade, era um cobrador de ônibus e aí queria casar. E aí minha esposa disse, eu não vou casar com cobrador, não. Muito respeito aos cobradores, pelo amor de Deus. Fui cobrador por 3 anos. E ela disse, não caso com cobrador. Eu disse, não, vou passar para frente, ser motorista. E minha sogra que disse, cara, vai fazer técnico em segurança?
Aí eu disse, mas tech segurança, esse negócio de brigar, não, só esse negócio de ser segurança, na minha cabeça era segurança armada, patrimonial, não contextualizei de fato no início. Aí ela foi me explicar quem era, como era o trabalho. Ela trabalhava numa empresa, ela era instrutora de treinamentos de uma grande empresa aqui no Maracanaú. E aí ela foi me explicar, eu fui no curso, fui no Senai, cursei, estou aqui até desde 2005, que foi a minha formação. Estamos aqui, esse ano fiz 20 anos de formado, né? E estamos aqui até hoje nessa área. Para você, meu amigo, como é que foi? Pronto, Davi, eu também realmente eu não conhecia, não sabia de nada, nem sabia da existência desse curso, né? Técnico de Segurança do Trabalho, quando em 2008, né, lá nos meus 15 anos de idade, fazia um curso de informática, que era realmente a área que eu gostava, de tecnologia, né? Jovem e tudo, né? E aí eu fazendo um curso de informática, a professora suscitou isso. Né? Olha, gente, para vocês que estão aí tentando ingressar no mercado, tá aparecendo um novo curso aí, né? Que se chama Tec Segurança do Trabalho. É uma área, e assim, ela falou muito breve, né? Uma área boa, uma área promissora, onde toda empresa tem que ter e isso abre muita oportunidade. Eu fiquei com aquilo na cabeça. E alguns meses depois, iniciou-se aquele tipo de metodologia de ensino do Estado, que era o ensino profissionalizante. E por coincidência, tinha esse curso. Eu me lembro que na época era turismo, enfermagem, informática e segurança do trabalho. Aí o coração balançou, né? O coração e a razão, né? Massa. Informática, segurança do trabalho. Uma área promissora, uma área que eu gosto. Né? Ficou ali aquela divisão. E aí o que é que eu pensei na época? Como o curso era muito novo ainda, né? Tinha escassez, não é como hoje, né? As grandes ofertas. Então eu pesquisei sobre valores e era um curso com valor significativamente alto. Em comparado com o técnico de informática, o técnico de hardware, que era um curso com mais oferta. Então, assim, era um preço bem mais em conta, né? Tipo, quase que 50% na época. Então o que é que eu falei? Vou ter a oportunidade de cursar isso gratuitamente. Então eu vou escolher o que é mais caro, que hoje eu não tenho condições de pagar. Uhum. Se realmente não der certo, é um pulo eu migrar para a área que realmente eu gosto. E aí eu fui fazendo ali em agosto de 2008, eu comecei o curso, concluindo ali em dezembro de 2010. Olha aí, bicho, 2008 para 2010. Então, assim, foi das escolas profissionalizantes, isso, né? Já peguei muito estagiário, assim, é um projeto legal. Esse daí... Esse que vem, né, que acompanha a galera que faz no ensino no período da tarde, um curso técnico. É muito legal, muito legal. E aí, assim, durante o curso, Keverton, quando, assim, geralmente a gente vai vendo as disciplinas básicas, né? Não sei como é que foi o teu, mas no meu caso era administração de empresa, física aplicada, química aplicada, técnicas de treinamento, até chegar, assim, segurança do trabalho. Pum, é isso daqui. Como é que foi assim para você até chegar nesse momento assim? Tu talvez tinha visto essas disciplinas e ficar, acho que é isso, esse negócio de segurança. É o que, mano, que eu vou aprender? Realmente o início ele é muito, vamos dizer assim, um pouquinho chato, né? Muita introdução, muito conceito. E aí você, como todo bom aluno curioso, né? Você fica esperando, e aí, quando é que a ação chega? Quando é que chega aquele negócio? Quando é que chega realmente propriamente dito? Então, realmente, aquele começo foi um pouquinho mais chato, que me fez refletir, rapaz, será que era realmente isso que eu queria? Não tá legal. Mas aí, Davi, teve 3 disciplinas que... Algo deu errado. Tente novamente. Olha, a mulher que quer falar. Tivemos aí 3 disciplinas que foram chave ali, que realmente ganharam o meu coração de vez e pronto, eu acertei, é isso que eu quero, é isso que eu vou desenvolver, que foram técnicas de brigada de incêndio, né, que aí é aquela ação, pega o extintor, né, vem ali o coronel, faz aquele experimento com botijão, põe fogo, aí aquele negócio anima, né, sinalização de segurança, que aí foi uma atividade que a nossa instrutora fez pra gente realmente até preparar as placas, né? Então aquilo, poxa, é legal, mexe com criatividade, eu gosto de fazer, eu gosto de desenhar e tal. Tudo aquele trabalho de você que envolve até a percepção do risco, né? Vamos identificar. O que é que você acha? Qual placa precisa aqui? Né? Que é muito legal, talvez para
aluno, quando a gente está se formando, também tive essa disciplina. E foi, assim, é como você disse, as escamas dos olhos caem. Exatamente. E para fechar, a disciplina de NR5, quando nós tivemos que ir lá na escola preparar a CIPAT. Aí foi realmente uma produção onde todo mundo se engajou e viu que, cara, Massa, o que negócio massa. é legal, o negócio é bacana, a gente pode variar, a gente pode usar a nossa criatividade à vontade para desenvolver o trabalho. Então Que foi aí massa. que realmente eu engajei e mirei, acertei naquilo que eu escolhi. É isso aqui que eu vou desenvolver Que daqui para massa. frente. Isso foi mais ou menos que período? Você falou que começou segundo semestre de 2008, depois de mais ou menos quanto tempo assim, Keverton? De curso, de estar cursando? Um ano. Um ano. Mano, é porque o curso na escola ele é um pouco mais longo, né? Ele é mais longo, então são fracionado. disciplinas que têm uma carga horária maior. Exatamente. Né? A carga horária é maior. É legal, cara. Isso daí, assim, isso aí também comigo foi no segundo semestre. No segundo semestre foi que, assim, eu vi uma disciplina que era, acho que não me fala, percepção de risco, que aí foi um professor, esse professor virou meu amigo, engenheiro, meu amigo Saboia, certo? E aí foi que, assim, baixou, assim, que eu disse, cara, a gente começou a estudar físico, químico, biológico, proteção de máquinas, que aí foi que deu um norte, assim. Keverton, e aí tu começou, como foi o teu estágio? Tu já foi pra onde? Assim, deu esse norte pra ti, aí vou estagiar. Como é que foi? Foi fácil encontrar? Demorou? Assim, geralmente pelo governo do estado eles direcionam, né? Tem um direcionamento já para onde você ir. Tu estagiou mais de um local? Como é que foi? Pronto. A política, né, do curso técnico pelo governo do estado, ele já era um pouco melhor porque era direcionado. Então, assim, era o próprio estado, os próprios professores, né, e supervisores e coordenadores de curso que iam atrás dos estágios. Então, a gente não tinha meio que movimentar. Salvo se você tivesse alguma indicação certa, você passava, mas aí o coordenador ele fazia o intermédio, o convênio e tudo, né? Então, assim, mas da minha turma, que na época eram 45 pessoas, né, eu fui um dos últimos a estagiar. E aí o meu estágio foi na BQ Energias, tá? No setor elétrico. No setor elétrico. Só que, assim, sou muito grato, né? Hoje, o atual coordenador, né? Aliás, o coordenador da época, né? Hoje é um amigo meu, engenheiro, se formou junto comigo, na verdade, né? Até engenharia de produção ele fez junto comigo, que é o Dr. Franzé. Cara, uma referência no que diz a segurança no trabalho elétrico, né? Em eletricidade. O cara manja muito, domina muito. Cara, era certificador de OSHAS 18001 na época, né? O responsável por implantar na BIQ. Me ensinou muito, mas teve um ponto de dificuldade. Como o meu horário de estágio obrigatoriamente tinha que ser à tarde, o que acontecia? Eu chegava, a equipe já estava toda em campo. Então, basicamente, eu ficava ali com rotinas só administrativa, controlando indicadores, né, atualizando ali o sistema de inspeção que todos os supervisores, né, e coordenadores faziam em campo. Então, eu fazia essa coleta de dados, armazenava atualizava o sistema e preparava, assim, uma coisa importante, né? Como eu consegui desenrolar bem, ficou confiado a mim naquela época a preparação da apresentação para a diretoria dos indicadores de segurança. Então, assim, era a minha atividade X, né? Questão. E Keverton, assim, para quem é um estagiário, quem é aquele estagiário que quer aprender mesmo, assim, como eu te conheço, eu imagino você na época chegar e a equipe já ter saído e tal, aquela parte principal assim, do processo, você não acompanhar, imagine que às vezes foi... Isso aí às vezes foi um pouco frustrante pra ti, bicho, porque todo estagiário que quer, o cara quando quer aprender, o cara já chega perguntando, e tá, onde é isso, onde é aquilo, não sei o que, setor elétrico e tal, vai, o que é que leva de material, a sinalização para levar, para fazer o isolamento ali e tal, e nessa época, 2010, 2009, para 10, teve eu acredito que teve assim acho que não falha aqui a minha memória, foi o surgimento da nova NR10, então teve uma mudança para a questão da implantação, muita coisa, implantando, mudando, e aí tu ficava meio que perdido, não né? acompanhava.
Realmente é como você falou, né? Realmente eu tinha aquela vontade de aprender, de querer ver as coisas, né? Então, assim, às vezes ou duas vezes no mês vinha uma equipe lá e eu tinha que fazer todo aquele checklist, mas fazer com tanta vontade, com tanta alegria, sabe? Aham. Inspecionar as ferramentas, ver se tá isolada, ver se não tá trincada, cadê a escada, tá com sapata, cadê as cordas, cadê o capacete, cadê a viatura, como é que tá os sucos do pneu, cadê, pego o profundímetro aí, vamos testar. Então, assim, era aquela empolgação, mas eu ficava realmente um pouco frustrado. Poxa, eu queria tanto ver ali a liberação, Eu porque acredito. como a BI que era próximo lá de casa, eu passava e via toda aquela movimentação de manhã, cara, 30, 40 viaturas, uma correria. Então eu ficava, cara, eu queria ver isso daqui. É tanto que essa vontade de aprender foi tanta que eu conversei com o técnico da época e perguntei se ele não podia me levar. Né? Para uma inspeção. E desse dia eu me lembro que ele, cara, eu tenho uma inspeção para fazer dia de sábado. Lá em Baturité. Você Eita. topa aí? Na hora. Me diga só o horário que você vem sair da base e eu venho aqui com certeza. Então, nesse dia, fora do horário de estágio, assim, fui como voluntário, né? É o a mais, né? E para tentar conhecer, para ver como é que era uma inspeção de campo, como é que chegava lá, como é que tinha que ser a sinalização, o isolamento, como era a postura, né? O POP que eles tinham que seguir, né? A APR que tinha que fazer. Então, tudo isso eu tava ali, cara, fantástico, brilhava os olhos. Então, realmente foi muito... Quando eu tive, as poucas oportunidades foram bacanas, mas realmente a grande parte do estágio eu fiquei ali focado em atividades Só administrativas. foi lá que tu estagiou ou teve outro local? Somente lá, né? Naquela época... estágio foi lá. Foi tudo lá. Aí naquela época, né, a carga horária de estágio era 600 horas, né? Era um pouquinho mais. Então foi 4, 5 meses que eu fiquei lá para poder concluir. E depois zerou, né? Assim, não tinha mais para onde correr. Acabou a fase de estágio. É mercado. E aí, galera, eu sempre falo isso para os estagiários, certo? Veja aí como ele falou a questão de dedicação, fora do horário, de fazer o a mais, que é que eu sempre digo assim para os estagiários, né? Cara, a gente precisa fazer, entregar um a mais, porque depois que você foi lá e deu a entrada no seu registro, você é um técnico igual a mim, certo? Que sou técnico. Ia dizer igual o Keverton, porque o Keverton é engenheiro já, ele já fez essa migração, mas igual a um técnico já formado, igual a um profissional já formado de anos de experiência. Só que você às vezes está começando. E às vezes você precisa ter essa entrega a mais e um pouquinho mais além. Se possível, você conseguir estagiar em outros locais, certo? Acho que só tem uma instituição aqui que é 1 ano de formação, nas demais é 1 ano e meio a 2. Então, durante esse período, eu te encorajo, vai mais além. Keverton, estagiário, e aí como é que foi, Keverton, essa questão de você, assim, uma coisa é você ver a teoria, professor ali, diversos professores explicando, e aí você vai para a prática. Na prática, dia a dia, com certeza você deve ter visto a disciplina de NR10, e aí, exemplo, eu trabalho com diversos estagiários, é muito comum escutar assim, na sala de aula é isso, e aqui é isso, para ver como é que é isso aqui e tal. E aí a gente vai explicar um pouco da rotina, né, para eles, cara, tem isso, que é teoria e aqui é prática. Como é que foi para você essa questão, Kevin? Realmente é um choque de realidade absurda, tá? Porque realmente quando você está na sala de aula, é a letra da lei. É como deve ser. E o como deve ser, na prática, quando a gente vai lá, a gente se surpreende. Não é bem assim como deve ser. Ou o como deve ser passa por uma série de ajustes e interpretações distintas. Então, realmente assusta um pouco. Caramba, a professora disse que era assim, o professor disse que era assim, não vejo isso acontecendo. Além do que, Davi, o que eu sempre falo, às vezes o que a gente tinha a oportunidade de ver na sala era uma pequena gota em um oceano gigantesco quando a gente chegava na prática. Verdade. Certo? Por exemplo, eu falo de uma coisa bem básica. A conferência do EPI. A gente aprendeu que os funcionários tinham que entregar EPI, que tinha que ter uma ficha de EPI, tá?
Mas quando a gente chega lá, pô, tem um EPI disso, tem um EPI daquilo. Esse EPI, a luva de borracha, ela é classe 0 porque ela protege até tanto, porque é o trabalho do cidadão que pode ter conta, mas ele pode ter situações em que exige uma classe maior, com maior nível de proteção. E esses pequenos e grandes e importantes detalhes, às vezes a gente não passa na sala de aula. E aí eu fui aprendendo isso. Que realmente, assim, a sala de aula, a nossa escola, nosso curso técnico, ele é só uma imersão. E não pode parar para ir. Você não pode sair da sala de aula achando que, poxa, agora eu sou técnico, eu sei de tudo e agora eu posso fazer qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer trabalho que eu vou desenrolar. Cara, não é bem assim. Você apenas entrou de pezinho ali, pontinha do dedo em um oceano. Cara, verdade, se você não estudar, a equivalência é você não aprender a nadar. E quando chegar lá na frente, você não vai conseguir sobreviver a esse mercado que está cada vez mais competitivo. Tá? Verdade. E eu falo para você, Davi, o diferencial hoje, cara, é capacitação. Verdade. Keverton, olhando aqui para essa câmera, a gente vai encerrar aqui esse teu módulo de estágio. Deixa um recado aí. Isso aqui vai gerar um corte para os estagiários. Cara, hoje você é engenheiro, você contrata estagiário. Então, um estagiário para vir trabalhar com você, o que ele precisa ter? Qual é o diferencial? Comportamento, habilidade que ele precisa ter e a atitude dele para ele ingressar e trabalhar com você lá onde você trabalha. Pronto, eu avalio, cara, skills básicas, como postura, a fala. Eu observo muito como aquele estagiário, quando está ali na entrevista, como é que ele fala, como é que ele se comporta. Ele olha nos meus olhos, ele tem segurança propriedade naquilo que ele está me respondendo. Ele tem uma entonação vocal que mostra confiança, que mostra postura, ou é aquele cara mais retraído? Que fala de cabecinha baixa, eu sei que ele não vai aguentar o rojão. Então, assim, eu olho muito para isso. Se ele usa o português de forma correta, porque nós vamos ter que utilizar a linguagem técnica, a gente vai ter que preparar relatório para a direção da empresa, então não posso ter uma pessoa que não consiga dominar ali o português, tá? Que tenha habilidades de conversação, que seja dinâmico, né? Que você consegue ver que na conversa ele gesticula, ele fala, ele olha, ele sorri, ele entona a voz quando necessário. Então, eu olho muito para isso porque eu sei que isso vai servir lá para um DDS, lá para uma conversa com um funcionário, para um treinamento, né? E eu olho também, cara, eu faço algumas perguntas para saber como é que está a proximidade daquele colaborador com relação à norma. Será que ele está estudando de verdade ou ele está acomodado só com aquilo que está lá na sala de aula? Vendo, né? Tá? E quando essa pessoa entra, Davi, o que vai definir se ele continua comigo ou não é a vontade de trabalhar, a vontade de aprender. Eu sempre falo, cara, quando você entra aqui na Diagonal, tá? Que você vai estar tendo a oportunidade de trabalhar com uma galera fantástica que está ali entre o top 3 das equipes de segurança aqui do estado e quiser ali a nível nacional. Tá? Não tenho medo de falar isso. Então, assim, quem entra como estagiário está com oportunidade de ouro, de aprender com os melhores. Tá? Com muita modéstia falando, mas isso. Tá? Tive lá com vocês naquele dia e o time é bom. O time dele tem alguns que a gente já conhece já do mercado. Muito do time dele lá é galera mesmo nível de cima, prateleira de cima. E aí eu espero dessa pessoa vontade e iniciativa de aprender. Então a consulta tá lá. Eu tô lá disponível, o nosso supervisor Alisson tá disponível, todos os técnicos com mais de 10, 15 anos de experiência estão lá disponíveis. Mas massa. Quem tem interesse em aprender é aquele que deve buscar. Sabe? Eu valorizo muito aquele estagiário que diz: Keverton, tem um minutinho para mim? Eu tô, tenho de lá. Cara, é porque eu tava lendo esse item aqui da norma da NR18 e eu entendi isso daqui. Tu consegue me dizer se eu tô no caminho certo? Cara, me brilha os olhos como gestor. Me brilha os olhos como técnico, me brilha os olhos como engenheiro. É disso que eu tô precisando. Aquele estagiário que compra a responsabilidade. Aquele chega para mim: ô Keverton, não se preocupa. Eu sei quando e como fazer. Isso daqui, ó, é meu. Pode assegurar, no dia tal, eu lhe entrego esse resultado. Massa, e isso, às vezes, falta muito, Davi. De verdade, assim, a gente tem a oportunidade de passar por muitos profissionais e tem gente que
que é o básico do básico, é o feijão com arroz, eu tô ali, eu entro 7, eu saio 11, eu faço isso, se alguém me mandar, eu faço, se alguém me pedir, eu faço. Senão eu fico aqui de braço cruzado até esperando. Cara, isso é ruim. É ruim para quem está contratando, é ruim para quem está lá na condição estagiária, porque está perdendo a oportunidade de aprender. E aí, voltando só um pouquinho para o meu estágio, cara, eu senti muito na pele isso. Não ter um estágio ativo, não ter um acompanhamento de perto, não ter a vivência da rotina, isso me prejudicou muito no meu início profissional. Que eu fiquei, assim, mais ou menos uns 3 anos pairando no tempo, sem saber realmente, de fato, como me sair das saias justas que essa profissão nos coloca no dia a dia. Massa, massa. E aí, Keverton, você chegou na construção civil. Como é que foi essa chegada, assim? Foi teu primeiro emprego? Não foi? Depois do estágio, tu foi para onde? Como é que foi conta aí um pouquinho, até chegar na construção civil. Davi, não foi o meu primeiro emprego, mas foi a primeira vez, foi o meu primeiro contato com segurança do trabalho de verdade. Porque antes disso, eu passei por outras 3 empresas, certo? Quais segmentos, assim? Passei na metal mecânica, passei na construção... Foi construção pesada, pavimentação, mas era uma empresa pequena. E passei no serviço de limpeza, certo? E a primeira, que foi na metal mecânica, eu fui demitido 5 meses porque eu olhei o que era teoria e fui cobrar, né, solicitar a direção, a implementação de algumas coisas que estavam lá na norma que tinha que ser. Com 5 meses ele demitiu porque disse que quem manda na empresa é ele, eu estava perturbando demais. Né? Aí foi uma frustração, né? Foi a primeira frustração. E aí eu fui para essa empresa de pavimentação asfáltica, né? Era uma empresa pequena e também só me queria lá porque alguns contratos exigiam a figura do técnico. Então, assim, eu não tinha liberdade de fazer nada. O que é que eu fazia? Entregava EPI. Pronto. E, às vezes, eu ajudava o encarregado a fazer algum serviço operacional da área porque eram as minhas limitações. Tá? E também não me sabia, às vezes, não tinha aquele tom de saber como chegar, como conversar. Eram diretores extremamente difíceis, né? Sem qualquer visão de segurança. Então, também, na época, muito imaturo, também não sabia, né? Confesso que eu também não tinha essa habilidade de chegar e talvez tentar vender o serviço ali de forma, né, adequada para que fosse comprar a ideia. Então, a empresa faliu, eu tive que sair e aí fui para a empresa de limpeza, né? Trabalhei ali no aeroporto de Fortaleza e enfrentei uma realidade extremamente complexa, difícil de trabalhar. Lá não sei se alguém tiver a oportunidade de trabalhar lá no aeroporto, a exigência lá da Infraero na época era muito pesada no sentido de proteção, de segurança, de controle de químicos, que a gente trabalhava muito com químicos, né? Então, assim, tinha uma cobrança muito exigente. E eu sempre fui, né, muito responsável e sempre vesti as camisas da empresa de onde eu passei. E eu não queria que a minha empresa, né, passasse por uma multa, né, fosse notificado pela Infraero. Então, assim, eu corri atrás. Só que, cara, eu tinha que pedir uma máscara descartável, à época, R$1,25. Eu tinha que pedir, que eu conhecia um técnico de segurança colega e ele me emprestava porque eu não recebia da empresa matriz. Né? Então, assim, foi penoso. Muito frustrante profissionalmente, 3 experiências frustrantes, difíceis, que nada condizia com aquilo que eu tinha visto em sala de aula. E eu confesso para você, eu pesei para deixar a área e procurar outra coisa, por frustração. Até que eu tentei uma última sacada. Quando eu entrei nessa empresa, né, de limpeza, eu recebi um convite, né, na verdade, um primo meu que já trabalhava na Diagonal, ele falou comigo, cara, me manda teu currículo, eu conheço o coordenador, eu tenho um contato direto com ele, eu posso mandar o teu currículo diretamente para ele, que na época era o coordenador Jean Gleison Duarte, uma fera, tá, com quem aprendi muito. Deixa aqui meu muito obrigado pelos ensinamentos, mestre. Tô tocando o barco, tá? Dando continuidade aí. E só que eu fiquei com medo, Davi, sabe por quê? Porque na época de escola, né, o que é que todo mundo falava é que construção civil era extremamente perigoso, que morria gente, que gente perdia perna, perdia mão, e eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo de enfrentar isso. Então, assim... Que a galera era muito difícil de lidar, que era um pessoal muito brabo, assim, de lidar. Cara, era basicamente eu isso. também tive isso.
Aí o que é que eu fiz nesse primeiro convite? Eu disse, não, aqui tá tudo bem. E ruim pra caramba. Não, tá tudo bem, cara, aqui tá tudo certo. Medo. A verdade foi essa, medo. Só que quando chegou nesse tempo, foi 1 ano de empresa e eu não tava aguentando mais, né? Eu falei, cara, eu vou tentar uma última vez. Eu vou mandar o meu currículo para esse meu primo, vou ver o que é que dá e vai ser minha última tentativa. Se não der certo nessa empresa, eu vou fazer outra coisa da minha vida. Então, preparei lá meu currículo, apesar de nunca trabalhar na construção civil, e aí é uma outra dica que eu vou recapitulando que eu deixo aqui, cara, foi capacitação. Capacitação, né? Como conseguir a primeira experiência, todo mundo pede 6 meses de experiência, e a gente não tem 6 meses de experiência. Então, tudo que eu tinha de economia, meu irmão, que eu juntei de grana de estágio, foi para dar-lhe capacitação. A bombeiro civil, assessor técnico, NR35, interpretação de norma, curso de CIPA, relatório técnico. Cara, enchi o meu currículo de curso. E aí, mandei esse meu currículo pro meu primo, ele entregou, e aí eu fui chamado para uma seleção, tá? E realmente o que brilhou os olhos, meu desempenho na avaliação de NR18 foi baixo inferior, tirei ali 5, no nota que valia 10, né? Muito, sem experiência, sem experiência de nada, mas o que é que me chamou, o que é que mostrou ali o meu diferencial, entre os outros concorrentes mais experientes? Currículo, um curso, né? Mostrou que eu tinha vontade, mostrou que eu queria realmente alguma coisa com a vida. E aí tive essa oportunidade. Aí, meu amigo, o jogo virou. Trabalhei com o lado de um outro mentor, Nicolas Paz, da XSEG Engenharia. Também um cara que não poupou conhecimento, me ensinou, me deu base, e eu consegui me solidificar ali por cerca de 11 meses trabalhando com ele. Eu consegui aprender, desenvolver, conhecer a construção civil. Aí o negócio começou de verdade, onde eu tive a oportunidade de colocar meus conhecimentos ali em prática, ver a segurança acontecendo, treinamento, curso, proteção de máquina, trabalho em altura, APR, PT, cara. Então você já entrou lá como técnico. Entrei como técnico. E aí tu ficou esse teu delay, Keverton, de técnico para supervisor, né? Que aí depois tu virou supervisor de segurança no trabalho. Foi quanto tempo? Da visão, foram 4 anos, tá? Nesses 4 anos tu passou por quantas obras lá? Foram 3. 3 obras. Do início ao fim mesmo ou chegando... Essa que eu iniciei do meio para o fim, aí fiz uma obra completa. Naquela época as obras demoravam mais tempo, né? E peguei uma ali do início, ali, dos 25%, e a gente foi até ali, os 50% foi quando começaram né, o Jean migrou de empresa, entrou outro supervisor, também não deu muito certo. E aí eu também estava querendo sair da empresa, por quê? Porque eu tinha acabado de me formar como engenheiro de produção. E aí eu também queria, vou ser engenheiro, quero ganhar mais, né? Até que, eu até conversei com o supervisor na época, o engenheiro da época da obra, né? Quando tiver um corte me bote aí, pelo amor de Deus, que eu quero garimpar outros... Quero migrar. Quero mais ouro aqui. E aí ele, não, beleza. E ficou, e nisso chegava as peneiras e nada. Eu, doutor, me coloquei, quero estagiar, eu quero ir atrás de oportunidade. Até que, cara, é o seguinte, eu tenho uma oportunidade para ti, né? Eu quero lhe oferecer a oportunidade de ser coordenador técnico da empresa. Massa. A época tinha 3 obras, né? Tinha 2 obras a todo vapor. Uma obra a todo vapor, uma obra iniciando e uma obra finalizando. E eu fiquei pensando. Cara, eu vou dar um passo para trás para dar 2 à frente. Por quê? Porque eu queria ser engenheiro de segurança. E eu sabia que eu começar como engenheiro de produção, ia começar uma carreira nova, tudo do zero de novo. Para mais para frente eu ser engenheiro de segurança de novo. Então, o que é que eu fiz? Cara, eu já vou ter ali uma oportunidade de gerenciar, de gestão. Isso vai pesar no meu currículo técnico. Então, eu vou aceitar esse negócio. Vou ganhar um pouquinho menos do que se eu fosse engenheiro de produção, mas eu vou aceitar esse desafio, tá? E aí foi quando eu realmente mudou, né? O que é que me destacou? É porque eu sempre, apesar de muito jovem, mas eu sempre tomava muita frente, eu comprava muita ideia de proteger o meu setor. Então, eu liderava... Tinha atitude. Naturalmente, assim, a minha atitude gerava uma liderança. Sim. Entendeu? Sim. Então, isso acabava me destacando dentre toda a equipe. Tá? Aí, vamos lá. Só para a gente linkar aqui.
Você entrou na Diagonal mais ou menos que ano? 2014. 2014. 1º de abril de 2014, dia da mentira. 18 virou coordenador. Coordenador. Massa, cara, massa. E aí, quando tu virou coordenador, Keverton, assim, como é que foram os desafios da coordenação, assim? Porque aí você sai, às vezes, de estar conversando assim, só com o operacional, você mudou de mesa, vai para nível administração, engenheiro, diretor, tem que entregar, às vezes, para o presidente da empresa, você vai, assim, você subiu de nível assim, então como é que foi os teus desafios? A cabeça muda um pouco, a gente vai já conversar isso, vamos conversar mais desafios assim que você enfrentou, mas aí como você falou, botou no peito, deu aquela embaixada e chutou pro gol. Davi, o primeiro desafio foi que mais apertou meu coração, cara, foi coordenar a equipe que ontem eu era par. Eu estava ali no mesmo alinhamento. E tudo que eu pensava, será que a turma vai aceitar? Será que a turma vai me respeitar? Tem isso também. Ou será que eu vou perder os meus amigos? Então fiquei com aquele, sabe, com aquela angústia. Até que no primeiro dia, aliás, antes do primeiro dia, né? Quando eu recebi essa notícia, eu cheguei para eles e falei. A gente praticamente trabalhava todos na mesma obra. Você tem ideia que lá era uma obra de 700 pessoas, então tinha 3 técnicos, tinha auxiliar, tinha 2 auxiliares, tinha técnico de enfermagem, tinha médico de trabalho, tinha engenheiro de segurança. Então, assim, eu cheguei para eles e falei, olha, eu recebi esse convite e eu queria saber se vocês me aceitam. Se vocês aprovam que eu seja coordenador de vocês. Mas eu não gostaria de perder a amizade de nenhum de vocês. Porque vai ter momento que eu vou precisar chamar a atenção. Vai ter momento que eu vou ser mais duro. Agora eu vou cobrar. E eu queria saber se vocês me aceitam como coordenador de vocês. E, cara, assim, foi unânime. Tinha que ser você. É um orgulho pra gente ser você que tanto nos representa. Então, cara, a partir daí, beleza, top desafio. Tem gente que tá contigo ainda hoje, dessa galera? Tem. Pode falar. A base todinha. Daniel, Thiago, Danielzão. Williana... Hildenberg. Massa. Cara, todos que estavam ali na base estavam comigo hoje. Que massa, cara. Então esse foi o teu primeiro desafio. E aí vai falando os desafios, que eu acredito que é muito assim, quando você vira coordenador, a gestão. Aí, você trabalhar essa gestão aí, você tem que indicador, número, orçamento. Eu me lembro quando chegaram assim para mim, Davi, isso era meio do ano, prepara aí o orçamento da segurança para o ano que vem. O que? Orçamento da segurança? Não já está, não já está. Não, quem vai fazer esse ano é você. Então, isso é realmente desafio, né? Ver o desafio de agora também, como você falou, né? Subir o nível de tratativa, né? Então, eu tratava ali a pessoa, o cargo mais alto que eu tratava era o engenheiro da obra, né? E às vezes o próprio engenheiro já era um cara que já estava com a gente há muito tempo, então já tinha um certo conforto. Mas quando começou a falar com supervisores, com coordenadores de obra, que teve que falar com o diretor técnico da empresa, com o dono da empresa, cara, tremia a voz, né? Assim, você... Acredito que isso comigo não foi diferente. Você treme no começo até você ir se adaptando e se apropriando a essa situação. Então, realmente foi um desafio que eu tive que trabalhar, né? Tive que pensar muito bem, estudar muito para poder não falar asneira, para não falar... Porque a turma é boa, a turma vai assim na jugular, se você der um passo em falso, lhe pega na virada e você perde credibilidade. Então, realmente foi um outro desafio. E depois começou os desafios técnicos da gestão, né? De realmente pensar em indicadores. Antes eu só tinha que cuidar ali daquela parte operacional. E agora não, agora eu tenho que estruturar o plano de trabalho e a gestão e o gerenciamento do meu setor. Aí lá vai eu estudar sobre indicadores, como é que faz, como é que elabora, quais são os principais indicadores, onde é que eu coleto esses dados, fazer a turma entender esse novo pensamento que antes não tinha, né? Criar apresentações para mostrar o desempenho do setor e começar a vender as ideias e melhorias para a direção da empresa. Aí ver essa questão do orçamento também, que eu não sabia de nada, então aí você começa a ver, não é mais só um conhecimento técnico em segurança do trabalho. Agora eu vou ter que entender de verdade o passo a passo de como começa e como termina uma obra, para poder pensar em orçamento, para poder entender o que é verba, para entender o negócio da empresa, né? Agora, minha preocupação é entender e fazer funcionar o negócio da empresa. Não é mais só ali a obra, não. É o negócio como um todo. É porque assim, é muito comum na construção, a gente... Por a construção, ela ser... Hoje, como consultor, eu vejo que tem construção que são rápidas,
E aí a galera, não tira isso aqui, não sei o que, não precisa, é rápido. Só que às vezes vem e acontece uma coisa, uma fiscalização, e aí por aí vai alguma coisa, algum desvio fora do padrão que não estava no planejamento. Aí começa o chororô, começa isso, aquilo, não era para ter isso, e aí a gente tem que saber fazer essa gestão. Ah, minha obra é pequena, não precisa. Mas chega quem fiscaliza, agora precisa. Agora precisa. E aí como é que foi essa questão, Célio? Assim, esses desafios, né, que você teve de mostrar orçamento, o resultado, né? Como é que tu trabalhou essa questão de resultado? Que escuto um monte de gente dizer assim, não, o resultado da segurança é quando não tem acidente. Não é só isso quando não ocorre acidente. Não é só isso, certo? Tem outros resultados que a gente precisa entregar também. Pronto. Realmente, Davi, a gente mostrar o resultado da segurança às vezes é um pouco complexo, né? Porque às vezes tem coisa que não dá para mensurar. Mas o que é que eu aprendi? Eu aprendi a mostrar números. E como eu diluo isso, como esse número às vezes é aceitável dentro da empresa, esse valor, essa melhoria, aliado ao embasamento técnico, às exigências normativas, aos exemplos que muitas vezes eu pego com você, de um fiscal que está cobrando isso, um fiscal ajuda muito pra cara, me ajuda muito, né, o entendimento técnico, você que tem mais, às vezes, contato por estar dando consultoria, você passa muito mais do que eu. Nos né? últimos 3 meses eu peguei quase 10 canteiros de obras literalmente embargados. E aí esse exemplo que eu dei agora foi a obra do cara pequenininha, o fiscal exigiu lá uma... Cara, quando ele viu o preço, rapaz, eu digo, cara, você tá achando alto porque você não tem nada. Se você fosse fazendo isso aqui diluído, né? Faz primeiro esse, aí depois, mês seguinte faz esse. Eu até brinquei, não, cara, faz aí que eu parcelo para ti, não tem problema não, a gente parcela aqui. O importante é você fazer para desembargar a tua obra. Então, eu tenho mais essa vivência, né, Keverton? Mas complemente aí. E aí, eu utilizo também como forma de tentar convencer, né? E tem dado certo, a mesma metodologia que você utiliza, né? Que você é adepto. Eu faço a inspeção, eu pego as não conformidades, eu calculo o valor da multa e mostro. E faço um comparativo. Olha, para a gente proteger, para a gente instalar, fazer essa adequação elétrica aí nessa máquina, é X mil reais. Se a gente tomar uma multa, é 3x mil para corrigir e mais os 1.000... Aliás, mais 3 mil de multa e mais 1.000 para corrigir. E se for um embargo, que aí tem que parar. Entendeu? A minha máquina é uma interdição. Se for uma interdição, que vai ter que parar a máquina, dias parados, horas, homens trabalhados. Então tem tudo isso. Tem muito disso. Então, um dos meus indicadores, inclusive, é esse. Eu mostro lá o tanto... Aí eu digo assim, ó, eu aperfeiçoo até a fala, como eu digo, tá? Olha, nesse mês, as nossas inspeções de forma preventiva evitou um custo de tantos mil reais. Todo mês eu faço isso na reunião de engenharia, tá? E sempre falo isso, olha, essa rodada de inspeção preventiva, a gente conseguiu identificar 44 não conformidades, que se fosse um fiscal do trabalho, nos teria custado tantos mil reais, tá? Verba que não é orçada, verba que não é prevista, ou seja, estouro de obra. Então, a gente preventivamente resguardou a empresa desse custo. Isso começou a ficar mais aceitável do que só o Keverton indo lá e dizendo tá errado, tem que corrigir, tem que investir, tem que gastar dinheiro aqui. Massa. Então começou a trazer um retorno. Galera? Dica boa. Como você fala. Como você vende aquilo que você faz. Essencial. Como você estrutura essa ideia faz total diferença. Rapaz, olhando aqui pro tempo, na minha cabeça eu vim aqui, com o Keverton vou querer fazer uns 30, 40 minutos, nós já estamos com quase 45 minutos. Quando a conversa é boa, o tempo voa também. Vamos lá, Keverton. E como é que foi agora a migração de coordenador para engenheiro de segurança? Certo? Só seguiu o rumo, só seguiu a trilha, teve mudança, não mudei isso aqui. Mudou, tive que me adequar, é uma outra realidade.
Porque agora você é coordenador, tem um supervisor abaixo de você e os técnicos, né? E a tua equipe técnica. Tem um filme muito importante, né, que mostra ali um ensinamento que até hoje eu levo comigo. Eu vou citar e talvez você lembre, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Tio Ben, né? Do Homem-Aranha. Então, realmente, cara, quando você é outro patamar, é outro nível de cobrança, porque agora, antes eu era um coordenador técnico, agora eu sou o engenheiro de segurança da empresa. Então, assim, a pressão que vem, ela é muito forte. Porque você agora, você tem que resolver tudo. Tudo que aparece, tudo que é problema, você vai lá para os tribunal para defender a ação trabalhista, preparar a defesa, preparar orçamento, enquadrar orçamento de obra, fazer planejamento de obra, estruturar o setor, representar o setor para as comissões de avaliação de financiamento. Então, eu tenho que ir lá defender por que a empresa deve ir no quesito de segurança. Então, vai aumentando algumas etapas. A empresa também está crescendo, e aí vai aumentando a equipe, e aí o negócio fica cada vez mais desafiador gerenciar. Então, assim, a cada dia que passa, cada desafio que você vence, vem um maior. Vai vindo um maior, um mais complexo. E a galera não espera que você pense, não. Você tem que saber, você tem que resolver. Tem que resolver. Como engenheiro, a resposta tem que estar na ponta da minha língua. E eu percebi, cara, não dá para parar de estar, não. Todo dia eu tenho que me capacitar, todo dia eu tenho que ir atrás, eu tenho que investir, eu tenho que saber, porque eu tenho que estar sempre preparado. Isso aí. E desafios, Keverton, você comentou que agora teve isso, e assim, virou engenheiro, coordenador, e aí os desafios, assim, quem acompanha aí a Diagonal agora ela tá indo para os super prédios aqui em Fortaleza. Prédios de quantos pavimentos, Keverton? 40, 45? Né? Prédio de 170 metros de altura. É alto, meu pessoal. Pra caramba. É muito alto. Então, para você fazer essa gestão, para evitar acidentes, certo? Tem que ser uma gestão muito, muito bem feita, muito bem organizada, certo? E aí, Keverton, fala aí um pouquinho mais aí desse teu período aí, dessa migração, certo? Realmente, a etapa, né, que o Grupo Diagonal está... É muito desafiador também, porque ela está trazendo muita inovação, né? A gente está construindo hoje o amanhã, né? O nosso lema. E realmente os desafios das construções estão sendo absurdos, algo nunca visto, né? Por exemplo, a gente está com uma obra aqui a 170 metros de altura e que eu tenho um heliponto que tem um balanço de 6 metros para fora do prédio. Como é que faz isso? Eu estou construindo uma piscina de 9 metros de balanço para fora do prédio no 25º pavimento. Como é que faz isso? Eu nunca vi. Então tá vindo... E aí como é que monta? Como é que vai? Exemplo, tu tá falando aí, eu já tô pensando aqui, meu irmão, na execução. O cara vai botar um andaime. Aí nesse andaime tem que ter a linha de vida. Aí gera um trabalho em altura para botar isso na análise de risco. Cara, é desafiador. É desafiador, né? Foi uma rodada de 3 meses de planejamento para esse pavimento, para essa etapa, onde envolveu eu como engenheiro de segurança, o técnico de segurança da obra, a engenheira da obra, o técnico de produção da obra, uma empresa de engenharia, de escoramento, e os engenheiros dele, o engenheiro calculista. Então, assim, foi uma rodada, faz isso, faz aquilo, vamos por aqui, cada um colocando desafio. Então, você entra nessa rodada. Eu falei, você tem que se capacitar, porque você vai estar... nosso nível de tratativa agora vai ser com mentes extremamente evoluídas e extremamente técnicas naquilo que eles fazem. Então, também não posso ficar para trás, não. Então, tem que ir lá, tem que planejar, tem que analisar item por item, opção por opção, possível evento por possível evento, até se construir uma maneira segura e produtiva. Então, assim, hoje, meu maior desafio, Davi, é conseguir vencer esses desafios técnicos de forma que eu consiga gerar valor, agregar valor ou não estourar os orçamentos da obra. Porque às vezes são coisas muito novas até para execução. Até para execução. E assim, você fala do estouro do orçamento. E aí me vem assim, quando eu estava como coordenador, para mim foi um desafio muito grande quando a gente, vamos pedir mais isso, chegar mais proteção, estourou o orçamento. Então o orçamento não foi feito, que nós estamos na metade do prédio, já estourou o orçamento, então não foi bem, e aí foi, como você falou, mais um desafio de sentar, planejar, ver cada etapa, vai fazer
Vamos montar aqui proteção coletiva em todo o perímetro, aí vai subir a alvenaria, tira, e aí coloca-se na varanda, e aí vai subindo, até a gente ter esse acerto. É um grande desafio. Não é fácil, de verdade. Meu amigo Keverton, chegamos aqui na reta final. Meu muito obrigado. E aí, deixa aí uma palavra aí para a galera, para os técnicos, né? Para aquele técnico que está iniciando, para o engenheiro, né? Você foi um cara que migrou, fez a migração de carreira de técnico para engenheiro, acertou na construção civil, certo? Porque assim, a construção, galera, é muito assim, ou você ama ou você odeia. Ou você ama. Eu já fui um que disse que quando eu saí da obra, não quero mais conversa com a obra, certo? Mas aí a construção tem um quê que chama a gente de volta, E aí, Keverton, deixa aí uma palavra pra galera, aquele cara que tá começando, aquele cara que tá frustrado, que quer desistir da construção civil. Aí é contigo, brother. Para todos os técnicos que estão aqui acompanhando, o que é que eu falo? Buscar capacitação, Davi. Hoje, as normas elas mudaram muito. O conceito de segurança do trabalho, quando eu iniciei em 2014, para o contexto atual, para o cenário atual, é totalmente diferente, cara. A gente evoluiu muito e agora a gente precisa entender o que é gestão, o que é indicador, o que é orçamento. O que eu falo muito para a minha equipe a gente precisa desenvolver as competências transversais. Não dá para eu ser um técnico de obra se eu não sei ler e interpretar um projeto. E, pasmem, tem gente que não sabe hoje. Tem. E tá no meio. Se não sabe, se não conhece os documentos legais, se não entende de legislação previdenciária, que parece que é novo, né? Um tema parece relativamente novo com a social, mas é uma coisa que já existe há tempos. Só que hoje está em tona e hoje pode trazer um prejuízo absurdo para as organizações. E tem gente que não sabe, tem técnico que está aí no mercado, experiente, novo, que não entende o que é isso, que não sabe o que é isso. Eu pergunto muito, cara, você está antenado, você sabe o que é social? Você sabe, eu faço perguntas, Davi, do tipo assim, você sabe quais são os eventos de social? A galera não sabe. E isso hoje é o boom da segurança do trabalho, a revolução industrial da segurança do trabalho, cara, não tem como não saber. Então eu falo para você que é técnico, se atualize, invista em atualização. Só o conhecimento que você teve lá do tempo de escola, ou só a experiência que você teve até 2022, cara, mudou. A gente precisa se reinventar, a gente precisa estudar, tá se capacitando, investindo. Então, é uma coisa que eu já coloquei na minha vida, né? Dentro do meu salário tem uma reserva para investimento. E aí eu tô até saindo do cenário estadual para procurar fora. Porque eu também tem que buscar. Já fiz muito. Então, para ti, a palavra-chave, capacitação. E para o engenheiro, né, de forma complementar, eu os convido, né, e deixo aqui a dica para investir em capacitação, mas não técnica, mas em liderança e gestão de pessoas, que é um grande desafio, é um baita desafio. Fazer a turma... assim, eu falo muito, o meu sucesso hoje não é só meu, não. Ele é de toda essa base, de toda a equipe que são os meus pilares para que eu consiga me sustentar e chegar e levar a empresa que a gente está gerenciando para o patamar que ela está hoje. Então, mas é muito importante lidar com as pessoas, só que é muito difícil, né? Hoje a gente está com 22 pessoas na equipe. No teu time? No meu time. Né? Então, fazer cada uma dessas cabeças pensar da forma que eu gostaria que elas pensassem, comprar cada ideia que eu coloco, que é mais um trabalho, que é mais uma rotina dentro da nossa rotina, que já é extremamente desconfortável, né? Fazer ele se sentir confortável no desconforto é um desafio muito grande, né? Mas isso é a grande chave para o sucesso da gestão e da liderança e do engenheiro de segurança, com certeza. Beleza. Meu amigo, muitíssimo obrigado. Obrigadão por você ter aqui colaborado com a gente. Eu acredito que esse episódio vai ser muito bom para você que assistir esse episódio, tá com a gente aqui até o final, cara. Você tá comendo aqui o creme de la creme, viu? Porque muito bacana a história do Keverton aqui, muito bacana. E Keverton, já te convido para um segundo momento aqui com a gente, certo? Para você vir aqui, voltar novamente, a gente conversar um pouco mais sobre a questão de gestão, sobre liderança, um tema aí para a gente tocar, gestão, liderança aí, beleza?
Show de bola. Você que ficou com a gente aqui até o final, meu muito obrigado. Para você, um grande abraço. Deus te abençoe.